Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Essa semana a gente vai continuar nosso estudo dos animais dentro do grupo dos artrópodes, que a gente começou na semana passada. Na semana passada, então, falamos sobre os insetos e os crustáceos. Essa semana a gente vai abordar aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Tá? Então, só para lembrar aquele nosso esqueminha lá do início, né, do estudo dos animais, a gente está dentro ainda do grupo dos invertebrados. E estamos aqui, ó, nos artrópodes, né? Como eu falei na semana passada, a gente falou um pouquinho dos insetos e dos crustáceos. Nessa semana, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Na sequência, a gente ainda tem equinodermos dentro dos invertebrados e depois nós vamos ver os vertebrados. Então, o grupo dos aracnídeos, ele vai ser composto pelos artrópodes conhecidos como aranhas, né? É o grupo dentro dos aracnídeos que é mais conhecido popularmente. Mas dentro desse grupo a gente tem também os escorpiões, os opiliões, que também são chamados de aranhas de cheiro, porque eles têm uma aparência semelhante à da aranha, e só que eles vão ter aí uma glândula que exala um odor desagradável. Então, por isso eles são chamados de aranhas de cheiro. Os ácaros e os carrapatos. Esse grupo aqui, bastante importante, né, do ponto de vista médico, né, já que eles podem causar doenças ou serem vetores de doenças. Bom, dentro desse grupo, a gente vai ter uma organização corporal parecida com a dos crustáceos. Eles vão ter a cabeça e o tórax fusionados, formando o cefalotórax. E a região, então, do abdômen. Então, se a gente olha aqui o desenho da aranha, né, que está aqui embaixo, a gente tem essa região aqui, que é o cefalotórax. Nessa região anterior do cefalotórax, a gente vai ter os olhos, as peças bucais, né, que no caso aqui dos aracnídeos, eles não têm mandíbulas, eles vão ter quelíceras, tá? Um par dessas estruturas chamadas de quelíceras, que vão, então, substituir a função da mandíbula. Elas vão estar localizadas nessa região aqui, então, anterior da cabeça, né? Elas vão ser utilizadas, então, para rasgar o alimento, para sugar o hospedeiro, em alguns casos, ou ainda para ser a fonte de injeção de veneno, né? O caso que acontece aqui nas aranhas, né? As aranhas utilizam as quelíceras não só para segurar a presa e para mastigar a presa, né? Para macerar a presa, mas também para inocular o veneno. Então, elas têm uma espécie de garrinha, né? E ali elas, então, injetam o veneno na presa. Aqui nessa região anterior do cefalotórax, a gente vai ter também um par de pedipalpos, que é essa estrutura aqui, que ela vai auxiliar também no processo de alimentação. Então, elas vão prender a presa, esmagar e mastigar. Tá? Então, elas vão ter a função ali também parecida com a da mandíbula, lá dos insetos e dos crustáceos, né? A gente vai ter, em alguns grupos, esse parzinho de pé de palpos aqui, ó, que parecem essas patinhas menores, né? Terminadas em pinça, é o caso do escorpião. Mas aí, quando a gente for falar do escorpião, a gente volta nessa característica, tá? Na região anterior do cefalotórax, então, além de quelíceras, pedipalpos, a gente vai ter os olhos aqui, tá? Que podem ser simples ou compostos, isso vai variar de um grupo para o outro, né? De um grupo dentro dos aracnídeos para outro. Por exemplo, alguns ácaros não têm, né? Ou têm esses olhos bem simplificados, tá? Isso vai depender muito da forma de vida com que esse aracnídeo vai se comportar no seu ambiente. Na região posterior do cefalotórax, a gente vai ter as pernas, ó, que no grupo dos aracnídeos são 4 pares. Então, todos os aracnídeos, independente se ele é uma aranha, um escorpião, um opilião, um ácaro, um carrapato, ele vai ter sempre 8 pernas, 8 pernas, tá? Esse grupo aqui dos aracnídeos, ele é o único dentro dos artrópodes que não vai ter antenas. Isso é uma característica importante, porque a antena, lembra que a gente falou lá muito dela nos insetos, ela é um órgão sensorial que vai ajudar, então, o indivíduo a perceber o ambiente, controlar a temperatura, né? Perceber forma, perceber gosto, perceber cheiro.
E aqui, como as aranhas não têm, nem os escorpiões, né, nem os carrapatos, nem os ácaros, nenhum aracnídeo tem, eles vão ter outras estruturas. Então, o corpo deles, por exemplo, eles vão ter muitas cerdas, muitos pelos, que são estruturas que vão, então, substituir, né, as antenas que esse grupo não tem. Então, eles vão contar com outras estruturas aí sensoriais no lugar das antenas, tá? Eles vão ter sistema digestório completo, que isso indica que eles vão ter boca e ânus, né? A maioria vai ser carnívora, com exceção de alguns ácaros herbívoros, que aí vão, então, vão predar plantas, né? Vão se alimentar de plantas. E no caso dos parasitas, que a gente vai ter aí o grupo dos carrapatos e alguns ácaros. No caso dos parasitas, né? Eles vão se alimentar de sangue. E aí, então, eles vão ficar sempre instalados no corpo de um hospedeiro de sangue quente, no caso, aves ou mamíferos, tá? A respiração vai ser traqueal, assim como lá nos insetos, tá? Então, a gente vai ter aqui esses pequenos tubos, né, que são as traqueias, mas a gente vai ter alguns indivíduos, que é o caso das aranhas, que já vão ter pequenos pulmões, mas o principal sistema de respiração é esse traqueal. Nas aranhas, elas vão ter a visão bem desenvolvida, e inclusive o grupo das aranhas pode ter de 2 a 8 olhos, tá? Contando aí olhos mais compostos, né, os que já podem ver imagens, ou olhos mais simples que vão só perceber a luminosidade. Vão, então, possuir muitos órgãos sensoriais, principalmente nas pernas, né? Então, aí os pelos e as cerdas que eu falei anteriormente, para perceber as vibrações, então, no ar. E no caso das aranhas, a gente vai ter ainda essas vibrações percebidas pelo fio da teia, né? No caso das aranhas que produzem teias. Os escorpiões, então, vão contar com uma estrutura sensorial à parte, né? Que é essa que eu coloquei aqui, tá? A flechinha apontando, ó, que é chamada de pente, porque ela tem esses dentinhos aqui, né, que lembram o aspecto do pente de cabelo. Então, quando a gente vira o escorpião de barriguinha para cima, né, na região ventral, a gente consegue enxergar essa estrutura sensorial que é o pente. Nos machos, esse pente ele é maior, mais desenvolvido. Nas fêmeas, ele é um pouco menor, tá? Mas é uma estrutura sensorial. Apresentar reprodução sexuada com fecundação interna, então tem que ter cópula, né? O macho tem que encontrar a fêmea. E como a fecundação é interna, os espermatozoides do macho têm que ser depositados dentro do corpo da fêmea. A gente vai ter diferentes estratégias aí para fazer esse depósito, né, dos espermatozoides. O escorpião faz uma dança de acasalamento, inclusive, tá? Nas aranhas, ela pode contar com auxílio aí também da teia, no caso no momento da fecundação, né? Mas, de maneira geral, os espermatozoides, então, são depositados no interior do corpo da fêmea. A maioria vai produzir ovos, que vão ser depositados no ambiente. Então, eles vão ser espécies ovíparas, né? Essas que produzem esses ovos. As aranhas, por exemplo, pegam esses ovos e protegem ele com o fio de seda produzido por ela, né? O mesmo fio que ela produz, que ela elabora a teia, tá? Nos escorpiões, a gente vai ter uma situação um pouco atípica. Eles podem formar ovos que vão ser depositados no ambiente, ou, em algumas espécies, esse desenvolvimento ocorre dentro do corpo da fêmea. E aí, então, a gente tem uma espécie de parto, né? A fêmea, então, ela pare os filhotinhos. E ainda a gente vai ter, em algumas espécies, principalmente nos escorpiões, os cuidados parentais, ou seja, um dos pais fica cuidando dos filhotes. Aqui a gente tem um macho de escorpião que ele então carrega os filhotes nas costas, né? Então ele coloca todos os filhotinhos sobre o seu corpo e anda com eles, proporcionando aí alimento, né? Até que eles estejam então aptos a sobreviver sozinhos. Então essa imagem bem legal aqui com todos os filhotinhos em cima do corpo do escorpião. Bom, vamos falar um pouquinho de cada grupo, então, né?
Nas aranhas, a gente vai ter, então, as quelíceras inoculadoras de veneno. Ó, aqui as garrinhas, tá? Algumas espécies, dependendo dessa aqui, é uma aranha caranguejeira, a gente vai ter quelíceras bem grandes, tá? O tamanho da quelícera não indica a letalidade do veneno. Por exemplo, a aranha caranguejeira, ela é uma aranha super grande, então ela vai ter quelíceras bem grandes. Se ela morder alguém, né, no caso, cravar a quelícera em alguém, vai causar uma dor muito intensa, porque a quelícera é super grande. Mas ela tem um veneno pouco letal. Tá? Então, a letalidade do veneno não é indicado pelo tamanho da aranha e muito menos pelo tamanho da quelícera. Tá? Eles podem possuir de 2 a 8 olhos, como eu falei. Aqui, essa imagenzinha, ela tem 8 olhos, ó. 4 bem pequenininhos aqui. Provavelmente esses olhos, eles só percebem a luminosidade. E esses 4 maiores aqui, que devem perceber já imagens, né, e cores. Entre o cefalotórax e o abdômen, elas têm uma conexão chamada de pedicelo. Tá? É a separação, então, dessa região, cabeça mais tórax, né, que é o cefalotórax, e dessa região aqui chamada de abdômen. Lá no finalzinho do abdômen, elas vão ter um par de fiandeiras, que é essas estruturinhas aqui. Tá? As fiandeiras, elas vão, então, ser capazes de tecer a seda. O que vai ter? Lá na base da fiandeira tem uma glândula produtora da seda. Quando essa glândula, então, ela é contraída e ejeta a seda para fora, através da fiandeira, essa seda, que está numa forma líquida, em contato com o ar, ela endurece um pouco. E, então, as fiandeiras vão entrelaçando o fio que vai sendo formado, formando, então, a teia. Tá? Aqui eu coloquei um desenho, né, uma foto de uma teia orbital, tá? Mas a gente tem poucas espécies de aranhas que fazem essas teias bonitas aqui chamadas de orbitais, tá? A maioria das aranhas fazem teias que na verdade são um entrelaçar, né, uma maçaroca de fios de seda. Elas não têm esse formato bonito orbital, tá? São poucas as espécies que fazem, né, essa teia mais ornamentada, né, mais organizada dessa maneira. Tá? Mas ficou, em função da beleza, né, do trabalho que ela tem de construção dessa teia, ficou sendo a mais conhecida, né, entre os tipos de teia. Tá? A caranguejeira, por exemplo, como ela vive em tocas no chão, ela faz, então, esse entrelaçar de fios para proteger a sua toca. Tá? E aí, quando passa algum animalzinho que possa ser presa dela, o fio vibra, né? E ela, então, faz a captura do seu alimento. Tá? Então, a gente tem várias estratégias aí de captura do alimento utilizando as teias, tá? Aqui, por exemplo, o bichinho fica preso, né? Normalmente insetos ficam presos, né, no fio da teia, porque ele tem uma substância aí aderente, né, pegajosa, e ela então faz uso dele como alimento. Ela pode usar a teia também para se deslocar. Então, ela pode emitir fios, né? E esses fios funcionam como pontes, e aí ela pode se deslocar de um ponto para outro. No grupo dos escorpiões, a gente vai ter então, as pinças, né? Que é essa parte aqui anterior dos pedipalpos. Então, lá, lembra aquela perninha que parecia bem pequenininha lá na aranha? Aqui, no caso dos escorpiões, ela é super grande, bem desenvolvida e tem esse aspecto de pinça na ponta. Nos escorpiões, a região abdominal é dividida em 2 partes. Ela vai ter 7 segmentos da região chamada de pré-abdômen e depois 5 segmentos na região chamada de pós-abdômen. Lá no último segmento do pós-abdômen, a gente vai ter uma estrutura chamada aguilhão. Esse aguilhão ele vai ter veneno. E aí, então, o escorpião vai utilizar esse veneno para imobilizar as suas presas, né? Vão ter, então, a estrutura sensorial pente, aquela que eu já tinha mostrado anteriormente. Tá? Aqui é importante que tanto o veneno das aranhas
quanto essa região aqui do aguilhão, que tem o veneno dos escorpiões, elas, quando injetadas na presa, elas já fazem a primeira parte da digestão. Então, aqui nos aracnídeos, como eles vão ter esse hábito carnívoro, né, na maioria, então esse veneno, ele é um veneno rico em enzimas digestivas e eles vão servir, então, já para fazer uma primeira parte da digestão, uma digestão, então, extracorpórea. E depois eles concluem o processo quando colocam, né, a presa no interior do corpo e lá dentro do seu sistema digestório eles terminam o processo de digestão. Nos ácaros, então, como particularidade, a gente vai ter, então, o corpo totalmente fusionado. Tá? A gente não vai ter aquela divisão, né, cefalotórax e abdômen. No caso aqui, a gente tem essa região aqui que é das peças bucais, tá? E aonde ficam também as pernas, né? Essa região, então, mais quitinizada, digamos assim, e depois todo o restante do corpo num único segmento. Nos ácaros e carrapatos, aqui eu coloquei, ó, esses dois aqui são carrapatos do cachorro. Aqui a gente tem uma fêmea com ovos e aqui embaixo um macho. E aqui eu coloquei um ácaro que se alimenta de plantas, um ácaro herbívoro. Então, para vocês verem a diferença das peças bucais aqui, né? Das quelíceras, a quelícera do ácaro, ela é mais para mastigação. A quelícera do carrapato, ela parece um canudinho, que é a estrutura que ele vai, então, fincar no hospedeiro e ficar sugando o sangue do hospedeiro. Nos ácaros e carrapatos, a gente vai ter, da eclosão do ovo, uma larva. Então, a gente vai ter desenvolvimento indireto, diferente lá das aranhas e escorpiões, em que o desenvolvimento é direto. Do ovo eclode um indivíduo que já tem o formato adulto, né? Que vai sofrer, então, só pequenas transformações para amadurecer sexualmente e chegar no tamanho da forma adulta. Aqui, não. A gente vai ter uma fase larval que depois vai sofrendo as transformações até chegar na fase adulta. O grupo dos quilópodes, então, vai ter como representante as lacraias ou centopeias. Eu coloquei ela aqui, tá? O desenho, né? Uma fotinho da lacraia. Ela tem, então, o corpo dividido em cabeça e segmentos corporais. Alguns autores chamam esses segmentos corporais de tronco, então seria cabeça e o tronco dividido em segmentos. O corpo normalmente é achatado, ó, dá para ver esse achatamento do corpo. E cada um dos segmentos corporais vai ter um par de pernas. E esse número de segmentos corporais é variável, tá? Elas vão ter aí no mínimo 15 segmentos corporais e podem ter até 50 segmentos. Isso vai variar de uma espécie para outra, tá? O número de segmentos corporais. Mas, independente do número de segmentos, cada um deles vai ter um par de pernas. Esse grupo vai ter o último par de pernas aqui, ó, mais longo, né? E ele está lá no último segmento corporal, ao redor do ânus. Então, a gente vai ter um nome dessas pernas, né? Mais longas, de pernas anais, tá? Elas vão ter, então, função sensorial e vão ajudar no ataque e na defesa. Esse grupo, ele é um grupo carnívoro, predador, de pequenos artrópodes e de pequenos vertebrados, no caso das espécies maiores. Então, elas são extremamente agressivas, porque elas são boas caçadoras. Na cabeça, elas vão ter essa estrutura aqui tem uma lacraia de barriguinha para cima, ó. Essa estrutura que lembra a quelícera lá da aranha, né? Mas ela não é. São garras, né? Que são inoculadoras de veneno. Então, quando ela está para atacar a sua presa, né? Ela crava essas garras na presa, injeta o veneno, né? E isso vai fazer, então, com que essa presa fique imóvel e fique mais fácil de ser consumida. Ela pode utilizar também essas garras como defesa contra predadores, tá? Então, se ela for atacada por um predador, ela pode utilizar também esse veneno para se defender.
Esse grupo possui um par de antenas, essas antenas até são bem longas, ó, bem marcantes, né, na cabeça do animal. E aqui tá os olhinhos, né, que dá para ver, elas têm um par de olhos. Então, é um animal de organização corporal bastante simples. Eles também vão ter respiração traqueal, como a maioria dos artrópodes, né? E vão, então, ser bons caçadores, né? Bons predadores, eficientes predadores. Esse segundo grupo aqui é o grupo dos dipópodes, né? Eles têm como nome comum piolho de cobra. Algumas regiões chamam eles de gorgolô, outras de embuia. Eles vão ter outros nomes comuns regionais, né? Mas de maneira geral são os piolhos de cobra. Também vão ter o corpo dividido em cabeça e segmentos, ó, cabeça e segmentos, assim como lá as lacraias, né? Também tem essa organização corporal. Só que aqui o corpo, ao invés de ser achatado, como o das lacraias, ele é um corpo cilíndrico. Então, a gente vai ter essa característica, né, de corpo mais cilíndrico. Vejam que eu coloquei aqui uma fotinho que, quando elas se sentem ameaçadas, elas assumem essa forma enroladinha do corpo. Esse grupo, ao contrário das lacraias, ele não tem veneno e ele vai se alimentar, na maioria das vezes, de detritos que estão no solo. Então, de matéria orgânica em decomposição. Então, a gente vai encontrar elas muito facilmente embaixo de rochas, embaixo de troncos, embaixo de cascas de árvores, né? Já que eles se alimentam, na grande maioria das vezes, de vegetais em decomposição. Vão ter um par de antenas na cabeça, né? Assim como lá as lacraias também tinham. E aqui a diferença é que, ao invés de um único par de pernas por segmento, eles vão apresentar 2 pares de pernas. Então, cada segmento corporal vai ter 4 perninhas, bem pequenininhas, ó, delicadas, diferente das pernas da lacraia, né? Que eram pernas mais longas e que possibilitavam, então, um deslocamento mais rápido, já que elas são predadoras, tá? Esse grupo, então, vai ter 2 pares de pernas, por isso o nome, né? Diplo é 2, podes, pés, né? Diplo de 2 pares. Então, de maneira geral, eles são 2 grupos bastante parecidos, né? Deixa eu voltar aqui, quilópodes e diplópodes, mas as lacraias são predadoras e esses aqui, então, são animais detritívoros inofensivos, tá? Não teria problema de pegá-los na mão. Diferente da lacraia, que é venenosa, ela pode morder e causar uma lesão bem grave. Falando em lesões, a gente tem aqui nessa última parte, né, dessa videoaula, a questão da importância médica desse grupo, principalmente para nós, né, seres humanos, porque quando acontecem alguns acidentes desses animais nos morderem, né, ou injetarem veneno na gente, a gente então pode ter a necessidade de aplicação de um soro para anular a ação desse veneno. Então, dependendo da letalidade desse veneno, a gente vai precisar de uma ajuda médica. Tá? Inclusive, existe aqui no Rio Grande do Sul um centro de informação toxicológica que trata dessas informações a respeito dessas espécies que têm, então, uma importância devido ao seu veneno, né, ter essa característica, então, de dano. Então, a gente vai ter, além das serpentes, que são bastante conhecidas por possuírem veneno, né, esses animais. Então, algumas aranhas, algumas espécies de aranha. Eu coloquei aqui 2 delas que são bastante importantes nessa questão médica, a aranha marrom ou aranha de jardim, tá? E aqui a aranha armadeira, que tem esse nome porque quando ela se sente ameaçada, ela eleva os 2 primeiros pares de pernas e fica então sobre os outros 2 se equilibrando, né? São aranhas aqui que a princípio elas não são de atacar, mas quando atacadas apresentam uma certa agressividade. Então a gente pode, né, desavisadamente, quando está limpando o pátio ou fazendo alguma limpa, poda de árvores, encontrar essas espécies, né? E se elas se sentirem ameaçadas, elas vão, então, cravar suas quelíceras e inocular veneno. A gente tem aqui os escorpiões,
que já são mais conhecidos por essa questão de veneno, né? Lá no aguilhão, aqui o escorpião preto, que é o mais comum no Rio Grande do Sul, e aqui o escorpião amarelo, né? O escorpião Titus. O escorpião amarelo, ele não é muito comum, mas ele andou ocorrendo em algumas regiões do nosso estado no ano passado. Então, eles também precisam aí, as pessoas que são picadas por escorpião, né, para essa parte do aguilhão, elas também precisam de uma ajuda médica para tomar esse soro, né, que vai anular a ação do veneno. E aqui, para finalizar, os ácaros, né, e carrapatos, que têm uma ação aí mais como vetores de doenças. Então, aqui a gente tem esse aqui, que é o ácaro causador da sarna ou escabiose, tá? Que é esse ácaro aqui. Ele vai causar, então, problemas na pele, né, de ordem, formação aí de áreas lesionadas que vão ter uma coloração avermelhada. Nos animaizinhos, né, isso pode causar perda do pelo e um prurido, né, uma secreção, como se fosse um pus. Tá? E aqui esse outro é o carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. A febre maculosa também pode afetar animais, né, outros animais e o ser humano. Tá? E faltou aqui a fotinho da lacraia, que é, deixa eu voltar aqui, a lacraia. A lacraia, ela é também, né, o veneno aqui nas suas garras, ela pode também provocar alguns acidentes, assim como a aranha de jardim, né, a aranha marrom e a aranha armadeira. Tá? Então, nas limpezas de pátio, remoção de árvores, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente pode encontrar esses animais aqui, além da lacraia. E se a gente for mordido por algum deles, a gente deve procurar ajuda médica, porque a região em que o veneno estiver, né, pode ficar com uma lesão bastante grave. Tá? Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana de estudos para todos e nos vemos na próxima semana.